Vamos adorar ao Senhor Jesus, glorificar e agradecer a Ele por mais um dia onde Ele cuidou de cada um de nós. Assim eu glorifico, exalto, bendigo e louvo a presença do Senhor Jesus. E eu gostaria que você fizesse o mesmo daí, declarando que Ele vive, Ele reina, que Ele reina e Ele vive, que tudo Ele pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nos diz a palavra do Senhor que nada pode nos separar do amor de Deus. É nesse amor que nós nos firmamos. É nessa presença que nós agradecemos, glorificamos e exaltamos. Porque em tudo Ele vive, Ele reina. Em tudo Ele reina, Ele vive. E Ele é bom. E tudo é para o louvor e glória do seu nome. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda por aqui. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele conhece, aleluia, o seu dia a dia, o seu deitar, o seu levantar. E a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então receba esse louvor, essa palavra, louvado seja Deus. E que o Espírito Santo ministre grandemente ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível que nos faz prevalecer. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de ti. Sua destra te sustenta e te faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de nós. Sua destra nos sustenta e nos faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível que nos faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh, aleluia. O Deus do impossível.
Aleluia, declare que Ele é o Deus que não desiste do filho. Ele é o Deus que é o Deus do impossível. Ele é o Deus que não desiste de mim. Ele é o Deus que não desiste de ti. Ele é o Deus que não desiste de nós. E a prova foi que Ele enviou o seu Filho amado Jesus para que pudesse ali pagar um preço. Louvado seja Deus por nós. Tem prova maior de amor do que essa? Do que entregar aquilo que se tem de mais precioso. Jesus, Ele se despojou, Ele se despiu. Louvado seja Deus da sua glória para vir aqui na terra. Esse é o verdadeiro amor. O amor, louvado seja Deus, que ama, não pelo que se pode oferecer, não pelo que se pode, aleluia, receber, mas o amor que se ama, aleluia, pela entrega, pelo sacrifício de ver o outro bem. É esse amor. Louvado seja Deus, que a Bíblia vem relatar que o Espírito Santo de Deus tem por mim e tem por você. E é nesse amor, nessa presença que eu te convido a mergulhar, que eu te convido a meditar, que eu te convido a buscar a presença do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura hoje do livro de Números, capítulo de número 11, verso de número 11 em diante. E nós vamos meditar, nós vamos mergulhar, nós vamos nos abastecer da palavra de Cristo, abastecer o nosso espírito, abastecer o nosso homem interior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para nos fortalecermos na presença do grande eu sou. E diz a palavra do Senhor Jesus assim. Quero mais uma vez dizer, seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda por aqui. Tem gente nova inscrito, que Deus possa abençoar a sua vida. Louvado seja Deus, esse é um local que Deus reservou e separou para trazer uma palavra ao meu e ao teu coração. E eu sigo compartilhando, e você daí do outro lado, se puder, segue. Louvado seja Deus, compartilhando também aí e me ajudando na obra missionária, deixando o teu like para que o YouTube entenda que é um conteúdo que você aprova e possa apresentar a outras vidas que também assim necessitam da palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que de forma direta e indireta têm ajudado. Que Deus possa abençoar a sua vida. O simples fato de você estar aqui, que não é simples fato, é o fato de você estar aqui, também tem ajudado. Deus te abençoe poderosamente. E vamos meditar na palavra. E diz assim a palavra do Senhor. E disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu, porventura, a todo este povo? Gerei-o eu para que me dissestes que o levasse no colo, como aio leva o que cria, a terra que jurastes a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram dizendo: dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunte-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e te porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Louvado seja Deus. Versículo de número 17, eu quero repetir, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diz assim: eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não a leves. Louvado seja Deus. Nos diz a palavra do Senhor Jesus, no capítulo de número 11, nós começamos a ler a partir do verso de número 11, mas eu vou voltar um pouquinho aqui no texto, para que nós venhamos a entender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Nos diz a palavra que o povo estava murmurando, porque eles tinham saído do Egito, e eles estavam ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, comendo maná, e a Bíblia vem dizer que eles reclamam,
pelo que Moisés aqui vai ter uma conversa com o Senhor. A partir do trecho onde nós começamos a ler, versículo de número 11, e nós lemos, louvado seja Deus, até o versículo de número 17, a Bíblia vem relatar parte desse trecho da conversa que Moisés, ele tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com Deus. A palavra do Senhor vem dizer que Moisés disse ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo e por que não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Nos diz a palavra que Moisés vem falar acerca de algo que está pesando. Nos diz a palavra que Moisés vem falar acerca de algo que está um pouco difícil para ele. E o que o Espírito Santo quer ministrar ao meu e ao teu coração neste exato momento? Sim, não sei a hora que você vai ouvir este vídeo, mas eu tenho certeza que de dia, de tarde, de noite, louvado seja Deus, deitado, fazendo um alimento, não sei. O Espírito Santo, ele vai ministrar no teu coração. A Bíblia vem dizer que Moisés, louvado seja Deus, ele começa a conversar com Deus, porque estava acontecendo algo que ele tinha perdido ali totalmente todo o controle, que ele estava se sentindo ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com uma carga que não era nem dele. Eu acho interessante que a Bíblia relata que Moisés, ele diz assim: que puseste sobre mim a carga deste, aleluia, povo, de todo este povo. E nos diz a palavra que então Moisés, ele continua conversando com o Senhor. E ele faz uma pergunta, ele pergunta ao Senhor: por acaso foi eu que concebi este povo? Por acaso este povo é meu? Por acaso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, gerei eu este povo para que me dissestes que levasse ele no colo, como o aio leva uma cria? A Bíblia vem dizer que Moisés, ele está comparando aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como se ele tivesse conduzindo, levando o povo e aquele povo estivesse trazendo um peso. Só para você entender o contexto da palavra, a Bíblia vem falar sobre um animal chamado aio. Esse animal, ele é parecido aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, semelhantemente um pouco com o gambá, mas ele tem ali uma característica parecida com o canguru. Ele carrega os seus filhotes. É uma espécie, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de bolsa. E a Bíblia vem dizer que Moisés, ele faz essa comparação. Por quê? Porque para ele estava carregando todo aquele povo. Imagine, não era 5 mil, não era 10 mil. A Bíblia vem relatar que da linhagem homem tinha ali contado 45 mil de 20 para cima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que Moisés, então, ele conversa com Deus a respeito, porque o povo está reclamando, o povo está murmurando, e Moisés não sabe o que fazer porque aquela carga está difícil. E o que essa palavra tem a ver comigo e contigo? Tudo. Muitas das vezes nós estamos carregando fardo que muitas das vezes não é nem nosso. Muitas das vezes preocupação com alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós precisamos de fato carregar. Nos diz a palavra que Moisés, ele se compara a esse animal chamado aio. E a Bíblia vem dizer que ele diz assim: eu estou carregando. Acaso seria eu o aio para carregar todo esse povo no colo? E Moisés está dizendo para o Senhor, tudo que Moisés está tentando dizer é: eu preciso de ajuda. Eu acho interessante que Moisés, ele tem um diálogo com Deus e ele é sincero. Ele fala para Deus que está pesado, ele fala para Deus que há ali uma carga, ele explica para o Senhor como que ele está se sentindo e ele faz uma pergunta. E nos diz a palavra do Senhor Jesus assim, versículo 13: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porventura contra mim choram dizendo: dai-nos carne a comer? Eu sozinho. Olha só que declaração Moisés vai fazer aqui. Versículo de número 14. Vem falar ao meu e ao teu coração assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E muitas das vezes tem situações que você sozinho não vai poder levar. Tem situações que você sozinho não vai suportar. Tem situações, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós sozinhos não vamos aguentar. E Moisés, ele está sendo humano em falar. E quantas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós queremos levar tudo sozinho.
Quantas das vezes nós achamos que nós damos conta? E Deus está ali o tempo todo para me ajudar e para te ajudar. Nos diz a palavra que Moisés ele faz uma declaração. E eu e você temos que fazer essa declaração para o Senhor todos os dias. Senhor, eu sozinho não consigo levar todo este povo. Imagine só que Moisés conduzia todo aquele povo pelo deserto. Imagine só que toda a responsabilidade, tudo que acontecia de problema, era como se Moisés fosse uma espécie de prefeito, de presidente, ele precisava resolver tudo. Hoje, se nós formos pegar aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os poderes públicos, eles têm outros cargos de repartição que os ajudam. Governadores, deputados e por aí vai. Por quê? Porque uma pessoa sozinha não tem como dar conta de tudo. O que Moisés estava querendo expressar para o Senhor é: Senhor, o povo tem muitas situações para resolver, são muitas reclamações, muitas coisas internas, e eu não estou aguentando. E muitas das vezes tem sido assim na sua e na minha vida. Mas nós precisamos fazer essa declaração que Moisés fez. E disse Moisés ao Senhor: eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito é pesado para mim. Eu não sei qual é a área, qual é a situação que tem estado pesado para você, que tem sido uma verdadeira carga. Nos diz a palavra que Moisés começa dizendo que aquele povo estava sendo uma carga para ele. Por quê? Não o que Deus tinha colocado no seu coração, porque o povo estava querendo carne, o povo estava murmurando, e Moisés não tinha e não sabia o que fazer. E ele diz assim: eu sozinho não posso. E muitas das vezes tudo que nós precisamos é chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu sozinho não posso, eu sozinho não posso. Está pesado, está puxado, essa carga está muito pesada. E a Bíblia vem dizer assim: e assim se fez comigo. E a Bíblia vem dizer que Moisés então ali, ele faz um pedido. Ele diz que ele não queria mais ficar ali, né? E uma palavra muito forte, nós estamos aí em um mês que nós tratamos a respeito dessa situação. E a Bíblia vem dizer que ele pede ali, lá no versículo de número 15, ele pede algo porque estava tão pesado, a situação estava tão puxada, que Moisés não queria mais ficar entre os israelitas. Moisés queria ser recolhido pelo Senhor. Mas Deus é o Deus que ele vê quando você não está suportando mais. Deus, ele vê quando você não está mais aguentando levar aquela carga que está muito pesada, que está muito difícil. E você quer um exemplo claro de que Deus, ele entende a condição de um filho? Vamos lá em Mateus. Nos diz a palavra, vamos lá no Novo Testamento. Nos diz a palavra que quando Jesus está ali carregando a cruz do Calvário, em direção Gólgota, em direção local, onde iriam crucificá-lo, onde ele iria ser pregado no madeiro, a Bíblia vem dizer que então ali aparece um homem e os soldados pedem para que os homens ajudem Jesus a carregar a cruz. E sabe por que Deus enviou alguém ali para ajudar? Porque Jesus, ele também veio na condição humana. E sendo Jesus filho, jamais Deus iria deixar Jesus sozinho. O que Deus está querendo dizer é que ele não vai deixar você carregar a cruz sozinho, que ele não vai deixar você carregar o fardo sozinho. Quando ele vê que está pesado, ele envia ajuda, ele envia socorro. Chama por ajuda. Diz para o Senhor, assim como Moisés disse: Senhor, está pesado, está puxado, eu não estou conseguindo sozinho. E sozinho realmente nós não podemos. Nos diz a palavra do Senhor que Moisés, ele faz uma declaração: eu sozinho não posso levar todo esse povo porque é muito pesado para mim. Eu acho interessante que Jesus ali naquele caminho, Jesus não falou nada. A Bíblia relata que ele não falou nada, mas o Pai entendendo, o Pai conhecendo a necessidade, viu, aleluia, que Jesus não estava suportando mais carregar aquela cruz, diante de tanto sofrimento, diante de tantas feridas, diante do peso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que ali então os soldados ordenam um homem para que ajude a carregar a cruz. Um homem por nome de Simeão, de Simei, se não me engano, não me falha a memória. E a Bíblia vem dizer que aquele homem carrega. O que Deus está dizendo é que ele sempre vai enviar uma ajuda. Aí nos diz a palavra que quando Moisés expressa para Deus tudo aquilo que ele está passando, tudo aquilo que ele está sentindo, a Bíblia diz que Deus responde.
Versículo de número 16 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunte 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabe que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante mim à tenda da congregação, e ali se porão contigo. Não diz a palavra que Moisés estava expressando a sua necessidade, porque o fardo estava muito pesado. Aí a palavra vem dizer que ele conversa, ele expressa para Deus, ele fala, ele diz que sozinho ele não pode, e então Deus ele responde. E aí a palavra é clara, ainda diz a quantidade de homens que Deus disponibilizou para ajudar Moisés. Eu acho interessante que Moisés ele não numerou, Moisés ele não descreveu o que ele queria, ele colocou a situação nas mãos do Senhor, como está escrito no Salmo de número 37, versículo de número 4, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Moisés entregou, Moisés disse: ó Deus, eu tenho aqui um problema, eu tenho aqui uma situação, está muito pesado, está muito puxado, eu não consigo resolver. Aí a Bíblia diz que Deus diz assim: Moisés, ajuntar 70 homens dos anciões. O que são anciões? São pessoas com mais experiências, pessoas que já tinham ali uma vivência, pessoas que tinham entendimento, que conheciam a palavra do Senhor Jesus. Ajunte 70 homens, aleluia, na tenda da congregação. E diz assim: a quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. E a Bíblia vem dizer, versículo de número 17 diz assim: então descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leve. Olha que interessante, a Bíblia vem dizer que Moisés estava sozinho, e o próprio Deus faz essa declaração. O próprio Deus relata que ele estava só. Mas até o momento em que ele entende que ele precisa pedir ajuda. Eu acho interessante que Moisés ele poderia ter falado com a congregação antes, sim. Mas ele falou primeiro com Deus. E é assim que tem que ser a ordem das coisas. A Bíblia vem dizer que Moisés ele fala com o Senhor e ele pede ajuda. E se fosse Moisés escolhendo, ele poderia escolher poucos. Se fosse Moisés escolhendo, ele poderia escolher, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem uma direção, sem um quantitativo. Mas a Bíblia vem dizer que Deus, ele descreve quem seriam as pessoas e a quantidade de pessoas que seriam. Eu acho interessante que quem não tinha ajuda, de repente passou a ter 70. Imagine só, como Deus é o Deus que ele alivia. É por isso que a palavra do Senhor também vem dizer: vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E era assim que Moisés estava se sentindo, cansado. Moisés estava sentindo que o fardo estava muito pesado, e Moisés decide pedir ajuda. E ele relata para o Senhor tudo aquilo que ele está sentindo. Porque Deus quer de mim e de você é uma sinceridade. Uma sinceridade de falar aquilo que verdadeiramente nós estamos sentindo. De falar aquilo que verdadeiramente nós estamos necessitando. Ele fala: Deus está muito pesado. E a Bíblia vem dizer que de acordo com o que foi pedido, Deus ele responde. Mas Deus ele sempre vai responder a mais daquilo que eu e você pedimos, pensamos ou imaginamos. Está escrito que os pensamentos do Senhor não são os meus e os teus pensamentos. Os pensamentos do Senhor sempre são maiores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia é bem clara quando relata, glória a Deus, que os pensamentos do Senhor são sempre maiores do que os meus e os teus. E diz assim: e porei sobre eles, aleluia, o Espírito, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Olha o que Deus está dizendo, que quando eu e você pedimos ajuda a Ele, é Ele quem levanta alguém para nos ajudar. A Bíblia vem dizer que Deus aqui levantou 70 homens para ajudar Moisés. 70 pessoas que tinham capacidade e experiência para ocupar, aleluia, ali, aquele momento que precisava ser ocupado. Porque Moisés sozinho não estava dando conta. E muitas das vezes, tudo que Deus ele quer que nós venhamos a reconhecer. Reconhecer a nossa dependência nele. Reconhecer que nós precisamos da mão dele. Reconhecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
que nós não podemos ir sozinhos. E a Bíblia diz que Deus então levanta ali 70 homens. O que Deus vem falar para mim e para você é que quando eu e você pedimos ajuda, quando eu e você clamamos, do trono de glória Ele ouve. Nos diz a palavra que Ele permanece assentado no seu alto e sublime trono, que Ele se inclina para olhar para a terra. Eis que os seus ouvidos não estão tampados, eis que Ele tem olho e vê, boca e fala, ouvido e ouve, e boca e responde. Ele respondeu. Eu acho interessante que Moisés ele vai falar, ele vai descrever como ele está se sentindo. E Deus ele ouve tudo que Moisés tem para falar. E depois que ele ouve, ele responde e respondendo nos dois termos, falando de uma linguagem de resposta e de responder. Ouviu e respondeu dizendo, eu estou te ouvindo, eu estou sabendo, mas ele responde e responde com ação também. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que ele dá, aleluia, uma direção. É o Deus que ele ouve e responde, estou te ouvindo, e responde atuando e resolvendo o X da questão. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. E que poder maravilhoso, porque a Bíblia vem dizer que então Moisés deixou de ser sozinho. E quem sabe, possa ser que você esteja se sentindo só. Peça a ajuda do Senhor. Peça a presença dEle, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peça para que Deus levante alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, se é uma questão terrena. Porque muitas das vezes nós também precisamos de uma ajuda. Louvado seja Deus no quesito, aleluia, no plano material. Existem dois planos, espiritual e material. E nós precisamos entender e discernir quando é espiritual e quando é material. Nesse caso aqui, Moisés precisava, louvado seja Deus, de pessoas que entendessem do espiritual e do material. Mas ele precisava de alguém que o ajudasse a gerir, que o ajudasse a governar, que o ajudasse a resolver aquelas situações dos povos. Nos diz a palavra que existiam ali 12 tribos. Imagine só, que Moisés tinha que julgar situações, Moisés tinha que resolver, uma espécie de, louvado seja Deus, de juiz, uma espécie, louvado seja Deus, de mediador. E Moisés ele tinha muitas atribuições, e dentre elas ele ainda tinha que ter o tempo de falar com o Senhor. E muitas das vezes nós estamos assim, com cargas tão puxadas, tão pesadas, e Deus está dizendo, entrega a mim que eu vou te ajudar. Quantas das vezes nós estamos carregando situações, queixas, murmurações, até de outras pessoas. O que Moisés estava carregando era uma murmuração que não era nem dele, que era de outras pessoas. Quantas das vezes tem gente carregando fardo que não é nem seu. E Deus está dizendo, entrega a mim, entrega diante do altar, que eu resolvo, eu cuido. Eu trago resposta. Deus é o mesmo e não mudou. O mesmo Deus que ajudou Moisés. O mesmo Deus que ouviu Moisés. O mesmo Deus que deu ali uma solução para o problema. O mesmo Deus que disse para Moisés, vou te ajudar. E a partir de hoje você não vai ser mais sozinho. E se você crê nessa palavra, levante a sua mão, porque eu vou profetizar em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo pelo poder e autoridade do Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus é o Deus que levanta pessoas para te ajudar. Aqui, naquele contexto, Moisés precisava de muitos. Eu não sei qual é a área, eu não sei da quantidade, eu não sei do que você precisa. Mas eu sei que o Deus que ajudou Moisés é o mesmo Deus que permanece assentado no seu alto e no seu sublime trono. É o mesmo Deus que continua ouvindo. É o mesmo Deus que conhece a minha e a tua necessidade. Nos diz a palavra que Deus ouviu a oração de Moisés, porque verdadeiramente Moisés precisava de ajuda. Deus ele sabe o que eu e você precisamos. Deus ele saberia se Moisés não estivesse precisando. Mas Deus ele entendeu
E muitas das vezes, quem sabe, nós temos até receio de falar, de expressar aquilo que nós precisamos. E Deus está dizendo: simplesmente fale, simplesmente entregue na minha mão. A palavra vem dizer que Moisés, ele não se envergonhou de falar que ele estava cansado. Ele não se envergonhou de falar que ele precisava de ajuda. Ele não se envergonhou de falar: tá puxado. E muitas das vezes nós temos nos envergonhado de falar com ele, o Criador, o Autor e Consumador. Aquele que já conhece, independente de se você falar ou não, Deus ele sabe. Sabe por quê que Deus atende de imediato? Porque no fundo, Deus ele já sabia. Deus ele sabia da dificuldade que Moisés estava enfrentando em ter que liderar todo aquele povo, em ter que resolver todo tipo de situação. E Deus então olha para Moisés, e eu acho interessante que de imediato, o texto relata que Deus ele respondeu. E que Deus diz: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Moisés, Deus ele diz: então ali falarei contigo e tirarei. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Vou repartir do mesmo Espírito. Por quê? Porque aquele povo agora iria liderar, aquele povo agora iria ajudar Moisés e precisava estar em comunhão. Precisava estar no mesmo pensamento, precisava estar na mesma dimensão. Deus ele pensa em tudo. Deus ele é extraordinário. Deus tinha depositado uma porção sobre a vida de Moisés e Deus disse: não vou botar de outro local de mim mesmo, não. Vou tirar de ti, para que haja o mesmo pensamento, a mesma união. Deus ele pensa em tudo. Deus ele não deixa passar um detalhe. Deus ele não deixa passar nada despercebido. Quando Moisés ele orou, ele não mencionou quantas pessoas ele queria, ele não disse como ele queria, mas Deus sabia do que, aleluia, Moisés precisava, a quantidade que precisava e como tinha que ser. E Deus está dizendo que ele conhece. Ele conhece a tua necessidade, ele sabe do que você precisa e ele sabe como tem que ser. Deus ele sabia que aquele povo tinha que ter o mesmo espírito que estava sobre a vida de Moisés. E para que aquele povo pudesse respeitar Moisés, Deus, ele, aleluia, ele não deposita o espírito dele, aleluia, como ele depositou sobre Moisés. Ele tira de Moisés para o povo entender: olha só, estou repartindo com vocês o que está em Moisés, mas vocês vão continuar sendo submissos a ele. Por quê? Porque Deus é um Deus que faz tudo de forma organizada. Deus é um Deus que ele tem princípio. E Moisés estava ali representando o próprio Deus, a mão poderosa do Senhor. E Deus não deixou Moisés sozinho. Deus levantou anciões para o ajudar. E é o que Deus vem dizer para você: ele não vai te deixar sozinho. Deus levantará alguém para te ajudar. Tome posse dessa palavra. Livro de Números, capítulo de número 11. Nós começamos a fazer a leitura a partir do verso de número 11. Não é coincidência. 11:11 é porção dobrada da presença do Senhor Jesus. Aí para você. E se você crer, receba e tome posse. E siga declarando: amém. Eu recebo a porção dobrada. Em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Fique com essa palavra na tábua do seu coração. E faça assim como Moisés fez. Chame ajuda. Fale com o Senhor. Converse com Ele. Que Ele vai te responder e te responder. Em nome do Senhor Jesus. Amém.